Nós já falamos várias vezes sobre a introdução, a respeito desse povo de Deus, que desobedeceu e foi levado para o cativeiro. Agora, eles estão de volta para Jerusalém, cidade que eles nunca deveriam ter saído, mas devido à desobediência do povo, Deus permitiu que eles fossem levados para o chamado cativeiro. O cativeiro, de fato, era um local onde eles foram feitos escravos. Eles perderam a soberania do seu território. E o que aconteceu? Tudo que o povo de Deus tinha sempre valorizado tanto, como por exemplo o templo, o local de adoração a Yahvé, foi destruído, parecendo que nunca existiu esse Deus de Israel. Mas na realidade, o que não existia e que Deus reprovou foi a relação do povo de Israel com ele. Deus falou: isso aí é rebelião, e eu vou manifestar o meu juízo sobre Israel. E Deus veio com o seu juízo sobre a nação de Israel, reino do norte, e depois também com o reino do sul, Judá. Mas Deus, gracioso, misericordioso, depois dos 70 anos, ou quase isso, Deus permite que o povo volte para Jerusalém. E quando voltam abençoados por Ciro. Deus usou Ciro, nós falamos já sobre isso. E chega nesse capítulo 4, onde eles querem construir o templo. O altar tinha sido edificado. O altar era um local mais simples, mas o templo era um local todo espetacular. Deus deu a Salomão o privilégio de construir o primeiro templo. Mas o segundo templo agora vai ser erguido pelos que voltaram da Babilônia, e agora tem um líder lá chamado Zorobabel, e eles vão lutar para edificar esse templo novo. Ou seja, vão ter que trabalhar muito. As paredes estavam derrubadas, os muros da cidade destruídos, a igreja, imagina só. Se eu perguntar se alguém já foi para Israel aqui, visitou o templo, eu pensei que alguém ia levantar a mão aqui. Ainda não, hein? Ô Eduardo, depois me conta. Vai lá e vê o tamanho do templo que está lá. Você vai ficar admirado. Se aquele que está lá é pequeno, imagina o de Salomão. E o segundo é menor. Tanto é que aquele pessoal começou a chorar quando viu os alicerces. Imagina como era o templo que Salomão levantou a Deus. Agora esse segundo templo vai ser tentado aqui contra todas as adversidades ser levantado. Então nessa noite eu quero chamar a atenção para o seguinte tema: a batalha diante de nosso adversário. A batalha diante de nosso, no singular, adversário. Acompanhe comigo no texto. Eu quero ler o capítulo 4, mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero destacar alguns versículos. Voltou. Para nós trabalharmos alguns textos, alguns versículos de maneira mais detalhada. Eu convido você na sua casa a ler. O pastor está fazendo exposição de Esdras. Leia Esdras. O pastor está gastando um tempo maior para ler a carta de Esdras e Neemias. Gaste mais tempo, para que você possa, inclusive no domingo que vem, dá para você saber mais ou menos o que eu vou falar, para você estar mais familiarizado, tá bom? Eu incentivo você a fazer isso. Olha o que acontece aqui no capítulo 4, verso 1. Diz assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram os que haviam voltado do cativeiro, ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o quê? O templo do Senhor, Deus de Israel. Olha só, eu quero chamar a sua atenção então. Quando os adversários de Judá e Benjamim, esse povo ficou 70 anos presos, esse povo ficou 70 anos excluído, e agora eles voltam para o território, e os adversários já falaram: opa, esse grupo de pessoas aqui está querendo levantar um templo.
Esse grupo de pessoas aqui é aquele povo lá de Abraão. Olha que impressionante esse versículo aqui, porque o texto está dizendo que mesmo Judá estando 70 anos presos, 70 anos distante, quando eles voltam já tem inimigo lá para confrontá-los. Vamos lá, verso 2: aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a Ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Então, eu quero que você preste bem atenção no que está acontecendo aí. Diz o texto que os adversários do povo de Judá, o povo de Deus, o povo de Israel, começou a trabalhar, começou a ouvir uma conversa que vai fazer novamente o templo. Os inimigos já ouviram essa conversa e já ficaram tramando. Opa, peraí, eles vão levantar novamente aquele templo, que eles servem a esse Deus invisível, mas chamam ele de Yahvé, um Deus que é o Deus de Abraão. Peraí. Agora no verso 2, diz assim que se aproximaram de Zorobabel, o líder. Quem que se aproximou? Os chamados parceiros. Só que era um engano, não tinha nada de parceria. E eu quero destacar sobre isso. Nós, meus irmãos, nós vivemos uma batalha muito grande. Para você estar aqui hoje como você está, houve uma batalha para que você não estivesse aqui. Para aqueles que já estão caminhando com Jesus, Maquilane, há mais tempo, qual é o grande desafio? O desafio é quase diário, e na verdade, de fato, é diário, porque nós temos um inimigo que não dorme, não cochila, e ele faz de tudo para te atrapalhar na caminhada com Deus. Esse inimigo, ele é astuto, ele vai trabalhar na surdina, ele vai trabalhar escondido, ele não se revela assim de maneira clara. Ele faz muitas ações e apresenta várias estratégias. Perceba que nós vamos falar sobre as ações dele nesse contexto. Quantas estratégias? Por quê? Porque ele não para, ele não descansa. Ele está o tempo todo tramando contra quem? O povo de Deus. Se você observar, lá em Gênesis capítulo 4, eu falei pela manhã, já estou falando bastante sobre a aliança. Que coisa mais linda falar sobre a aliança de Deus com o seu povo. Diz lá em Gênesis 4 que Adão, ele teve 2 filhos. O primeiro ele chamou de Abel, não foi isso? E o segundo de Caim. Só que o Caim, matou quem? Abel. Olha que coisa. E a partir dali, diz o texto assim lá no capítulo 4, presta atenção que eu vou ler para você. Deus, olha o que Deus faz. Após Adão e Eva ter relações, ele deu à luz a um filho, que pôs o nome de Sete. O que ele fez com esse rapaz? Esse homem, esse garoto, esse menino cresceu, e ele teve um filho, capítulo 4, verso 26, e lhe deu o nome de Enos. E no verso 26 diz assim: foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa. Por quê? Porque tinha já uma geração de gente que não servia ao Senhor, que não temia a Deus, que queria toda hora se rebelar contra Deus. E na verdade, meus irmãos, eles são chamados os filhos de Satanás. Não tem outra opção. Eu até sempre falo para a igreja, a gente fica meio assim, mas não tem. São filhos de Deus, todo aquele que já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nasceu de novo. Se não nasceu de novo, está condenado, porque o pecado já trouxe essa rebelião contra Deus, e essa relação só tem 2 aspectos: ou você está em comunhão com Deus, ou você está em rebelião contra Deus.
Nós estudamos, inclusive, e vimos que, por exemplo, Nimrod foi um homem mau, que não queria Deus, nem saber de Deus. E já o Enos invocou o nome do Senhor. Noé buscou o nome do Senhor. Esse Deus gracioso sempre teve um plano de um povo que pertence a Ele. Mas esse povo que pertence a Ele encontra oposição, encontra adversidade, enquanto aqui na caminhada. E olha o que acontece no capítulo 4. Aqui nós temos aqui algumas ações e eu quero destacar algumas delas. Ações do inimigo para atrapalhar o povo de Deus. Olha só o que acontece no verso 2. Os adversários chegaram lá e falaram assim: nós somos inimigos. Não. Eles se camuflaram. Eles chegaram assim: nos deixe. Tira um pouquinho do eco para mim, Cade, está tendo meu ouvido aqui, por favor. Nos deixe ajudar a cultuar o Deus de vocês. Olha que coisa. Nós temos oferecido sacrifícios também, desde o dia que voltamos lá da Síria. Olha, se nós pararmos para pensar, a proposta parece boa, não? Espera aí. Tem um grupo de pessoas que quer ajudar os filhos de Israel, o povo de Judá, a erguer novamente o templo. Se nós analisarmos assim, nós podemos observar que parece uma proposta tentadora. Parece. Irmãos, é interessante a nossa caminhada como homens e mulheres, jovens, crianças, de fé, povo de Deus. Nós temos que estar muito atentos na nossa caminhada. Jesus ensinou, Ele falou assim: vocês vão ser enviados, saiam, mas façam o seguinte: vocês têm que aprender que vocês vão por meio de lobos, e vocês precisam absorver uma questão. Ele vai dizer: vocês precisam ser prudentes, sejam prudentes como a serpentes, e simples como a pomba. Olha que interessante, ele coloca simples como as pombas, e também prudentes como uma serpente. A serpente, qualquer coisa, está pronto para o bote, não é assim? Para correr. Jesus falou isso para os seus discípulos. O que isso chama a atenção para nós? Que desde esse período aqui, enquanto existe um povo que chama povo de Deus, que quer construir a obra de Deus, e eu quero ampliar aqui, tá? A construção aqui era um prédio. Nós estamos num contexto que tem necessidade do prédio também, mas é mais do que o prédio. Começa no prédio e estende para a nossa caminhada durante a semana. O que acontece? Nós enfrentamos artimanhas elaboradas para tentar se infiltrar, passar por uma coisa que na realidade não é. Olha o que aconteceu. Zorobabel ouviu aquela proposta, e aí ele deve ter pensado assim: o quê? Como é que é? Vocês querem ajudar? Nós podemos oferecer isso, aquilo mais. E quando ele ouve essa proposta, meus irmãos, nós temos aqui uma lição a aprender. Nós temos uma lição, por quê? Porque uma questão muito interessante para nós que somos povo de Deus. Deus não está atrás de voluntários. Não está. Deus deseja servos, servas. É diferente. O voluntário é aquele que faz por fazer, quando dá na telha. Deus deseja servos. Sabia disso? Uma outra questão muito importante: fazer a obra de Deus tem padrão. Você fazer a obra de Deus, eu fazer a obra de Deus sem o padrão de Deus, você provoca a ira de Deus sobre a sua vida. É assim que Deus trata. Zorobabel abriu bem o olho, regalou o olho e falou assim: o quê? Vocês querem fazer parte dessa obra? Nós não queremos vocês nem aqui perto. Dá licença, que essa obra não é para vocês. Mas aparentemente não tinha nada de mal naquilo. Mas o texto nos mostra que tinha sim. Deus sempre chamou um povo de maneira que a adorá-lo de maneira exclusiva. Deus nunca permitiu o chamado sincretismo. O que é o sincretismo? Você adora um Deus hoje,
o Deus assírio. E amanhã você vai lá querer ofertar alguma coisa para o Deus de Israel, Deus Yahvé. Você tem dois deuses. Na hora que aperta, alguém já disse, você tem que ter muitos santos. Na hora que precisar de um, você vai pegando aquilo. Nada disso. Deus quer exclusividade. Zorobabel abriu o olho e atentou à proposta e falou assim, opa, parece ser boa, mas é enganosa. Olha o discernimento. Por quê? Porque havia uma trama, uma estratégia para que pudesse enganar, para que pudesse se infiltrar. E através dessa infiltração, depois que estivesse no meio do povo de Deus, ali eles mostrariam as suas garras. Deus sempre fez isso com o povo de Israel. Por exemplo, cadê as pessoas que são solteiras aqui? Você pode casar com qualquer pessoa que não tema a Deus. Até pode. Mas você tem que abrir bem os seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu um padrão para o povo de Israel. Vocês não se misturem com outros povos, porque os outros povos farão vocês se esquecer de mim. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles se misturaram e se perdiam. E olha que interessante, a palavra de Deus nos mostra, então, que esse contexto revela que Deus chama para servi-lo, não é qualquer um não. Deus chama para servi-lo aqueles que estão com o coração sincero, desejosos. Mas pastor, como é que nós vamos discernir isso? Interessante. Você tem que ser amoroso. Viu? A igreja semear, abraça os visitantes, dá um sorriso, não fica entrunfado, não. Você faz um exercício no maxilar, deseja uma boa semana para o seu irmão. É tão bom isso. Você abraça ele, caminha com ele. Aí tem um outro detalhe. Você chama ele para servir o Senhor Jesus com você. Você envolve ele aqui na igreja. Você traz ele para cantar no grupo de louvor. Só que se ele se revelar apenas aquele que tem uma simpatia voluntária pelo Evangelho, você vai fazer o seguinte, você vai observar e chamá-lo a atenção. Fala assim, esse aí não é o padrão que Deus quer exclusividade na sua vida. Deus quer uma vida de rendição a Ele. Não, mas espera aí, na igreja que eu participava lá, eu fazia tudo isso lá, e ninguém me perguntou se eu era casado, se eu era, o que mais que a gente pode falar aqui? Um monte de coisa que hoje em dia ninguém fala. Lá eu participava. Ah, é? Então vou te advertir. O Evangelho não é a semear. O Evangelho, a palavra de Deus nos mostra, Deus quer um povo exclusivo para Ele, e que ande para Ele, em retidão a Ele. Tem um detalhe, aí você conversa com essa pessoa, e você continua amando, orando, mas aí você se posiciona e fala assim, inclusive nós, pastores, líderes, se você não se posicionar, você vai precisar ser disciplinado, afastado. Pelo pastor, em primeiro lugar, o pastor sempre pastoreia, tenta tirar um carrapichinho, né? O que a ovelha faz? Quem é aquele que de fato é servo, e não voluntário apenas? Aquele que é servo, ele fala assim, estou aprendendo, que bom. Olha, foi difícil aprender isso, mas eu estou desenvolvendo, eu estou caminhando com Cristo, e eu estou aberto, que Deus mude isso na minha vida, eu quero vencer isso na minha vida. Aí você vai observar, esse aí é uma serva que está de fato desejosa de andar com Deus. Porque tem outros que você vai tirar o carrapicho e ele te espeta. Ai, como dói. Você ouve coisas que você não deveria ouvir, você fica triste, o testemunho é horrível, causa escândalo, e quando você vai conversar, o que acontece? Ele sempre espalha. Sabe por quê? Porque ele, na verdade, está infiltrado. Ele não é aquele que pertence ao pastoreio do Senhor Jesus, mas ele está infiltrado. E você que está sentado aí, tem que caminhar amando o seu irmão e sempre observando, o padrão de caminhada é Jesus Cristo. É Ele que mostra se eu estou certo ou se eu estou errado. O padrão é Cristo. E eu estou pronto, inclusive, a falar assim, não abro mão desse padrão.
Existe um evangelho barato aí, se você quiser, está aí fora. Aqui não. Esse evangelho não tem cruz. Esse evangelho não pede para você negar a sua própria natureza. Só que esse evangelho faz parte do sincretismo. Uma hora você se rende ao Senhor no domingo e durante a semana há outros altares na sua vida. Esse é o evangelho barato, que não tem cruz, mas que não tem também parte com Deus. Deus nos chama a assumirmos um compromisso de servos, porque dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. De voluntários, ele está sim de servos que se doam para trabalhar na África, na Amazônia, voluntários, sem ganhar nada muitas vezes, só com a alegria do chamado que Jesus trouxe sobre a vida dele. E eu creio que Deus tem um monte desses aqui sentados nessa noite, com a alegria de servir Jesus, porque ouviu o chamado do Senhor. Esse chamado, ele é tão importante, porque isso nos mostra quem nós somos. E nós temos que estar muito atentos como igreja. Uma vez vou contar um exemplo aqui, uma ilustração real. Um jovem me procurou. Nem me procurou, nem precisou me procurar. Ele tinha tanto talento, que já colocaram ele cantando. Era aquela coisa assim, assustadoramente cheia de talento. E sabe o que aconteceu? O pastor aqui passou um aperto na época, que esse rapaz, a gente não sabia até então, ele rodava de igreja em igreja. Igreja em igreja. Mas quando ele tocava e cantava, meu irmão, não ficava um crente que não dava um pulo de glória a Deus no chão. O que é isso? Que talento é esse? Até que um dia, eu fui chamado por um jovem que falou assim, sabe aquele fulano? Sei. Ele fez uma proposta para nós dormir na casa dele. Porque ele é gay, pastor. Eu falei, o quê? O quê? Ele é gay, está assediando nós. Aí, como eu não sou da turma, não sou desse time, ele caiu assim meio que descrédito, porque ele falou uma coisa para mim e eu falei, não, isso aí não, como assim? Mas assim, eu estou aqui falando para o senhor porque o negócio está alastrado aí, começa lá, a fonte é ali. Eu falei assim, não é possível, quer ver que eu vou conversar com ele? Ele vai falar, não, isso aí é uma coisa absurda. Estou até hoje querendo procurar ele para sentar para conversar. Eu já cansei de aconselhar pessoas que têm dificuldades na área da homossexualidade. E são crentes, lutam contra, choram contra a adversidade que é o pecado. É diferente de gente indolente, rebelde, que quando é pastoreado, espirra. Esse não é o padrão que Deus quer. Amém? Caminhando. Uma segunda estratégia, o inimigo se levanta para desanimar o povo de Deus. Versículo 4, vamos lá? Verso 4. Então o povo da terra, olha só, o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Olha só. Então, o segundo aspecto, a tentativa de desanimar. Como é que começou aí? Interessante. Começou a desanimar enquanto eles estavam de folga. Começou a desanimar o povo de Deus quando eles se reuniram para comer um bom churrasco, estavam tranquilos, aí veio o inimigo para tentar contra. Foi assim? Vocês estão com o texto aí? Leiam comigo. Vou aproveitar a tela aqui, ó. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho. Foi durante o trabalho que veio a perturbação, não foi nas horas vagas. Ele aproveitou do trabalho para falar assim, ó, no trabalho que tem que desanimar eles. Quando eles estão parados, é tranquilo. Mas quando eles estão trabalhando e com essa meta de progredir com a casa de Deus, não podemos deixar. E os inimigos tramaram. E eles avançaram contra o povo de Deus, quando o povo estava lá. Você imagina a cena, né? Um preocupado com a madeira. E aí o outro chega assim, ó, a madeira está acabando, viu? O adversário contando. Ó, a madeira, eu ouvi falar que não vai chegar mais madeira aqui em Jerusalém. Você já pensou a cena? Eles estavam infiltrados e agora tentando desanimar o povo.
Esse negócio de construção aí, não sei não, viu? Não sei não. Eu estou achando que isso aí não vai dar certo, não. Irmãos, presta bem atenção nisso. Eles foram para perturbar o povo de Deus enquanto trabalhavam. E essa é uma relação muito direta. Satanás não constrói nada. Você já percebeu? Ele só destrói. Ele só destrói. Construir não é com ele. Ele vem para espalhar. A relação aqui com o povo de Deus agora é essa relação, além de ter o desafio que eles estavam tentando contra, eles se infiltrando, tentando se infiltrar, agora eles soltam a conversa. Manda uma conversa ruim no grupo, né? Disparou lá alguma coisa lá para desanimar o povo. E a partir desse contexto, o povo de Deus começa a absorver essas perturbações, dizendo, não vai dar nada essa obra, não. Isso é muito difícil construir. Para que continuar assim? Olha o verso 5. Você acha que parou aí as artimanhas? Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro. Contrataram, pagaram pessoas para se infiltrar e dar conselho ruim. Tem base um negócio desse? Olha a ideia, contratado, a pessoa ia lá, se vestia de, não, eu estou aqui para te dar um bom conselho. Por lado de fora, bela viola. Por lado de dentro, pão bolorento. É assim? E o conselho era só para desanimar o povo de Deus. A obra era para ser travada com a expectativa que Deus cuidaria de tudo. Mas qual que é o objetivo aqui? Atrapalhar, desanimar. Meus irmãos, quantas vezes nós percebemos essas segundas intenções através de uma conversa que você ouve? Você nunca ouviu, não? O cara chega em você e fala assim, ô Alex, você é crente? Mas você acredita nesse negócio de Bíblia? Você acredita nesse negócio de pastor? Esse pastor rouba as igrejas e tudo. Você está meio plantando, não está não? Aí aquele conselho vem assim com uma força sobre você. Aí você fala, não, mas será? O pastor não tem cara de ladrão, não. Mas ninguém tem cara, pastor. E essas ações vêm para causar um desânimo contra a sua vida. Essa relação é muito direta, meus irmãos. Essa relação nos mostra como ele age. Ele coloca ideias ruins na boca de gente que a gente nem imagina. Esses tempos atrás uma pessoa falou para uma moça crente, larga do seu marido, você tem 23 anos, vai viver sua vida. Vê se não é o próprio diabo falando através da boca da pessoa. Você quer ver uma coisa que assusta? Às vezes até gente próxima de nós, que a gente ama, pode ser usado sem discernimento por Satanás, que é tão astuto. Jesus amava tanto os seus discípulos. Sabe o Pedro, o apóstolo Pedro, chegou em Jesus e falou assim, Jesus, faz favor, você já imaginou a cena? Chamou de canto e falou assim, Jesus, você não precisa passar por nada disso não, que sofrimento coisa nenhuma, nós te amamos tanto, fica aqui com a gente, nós vamos dar um jeito de resolver isso. O que Jesus respondeu na lata para o apóstolo Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você é o mensageiro através da boca desse homem. Meus irmãos, existe uma conspiração dia e noite contra a sua caminhada de fé, porque aqui é um povo construindo um prédio, mas a verdadeira construção que Deus chamou Israel era para construir um relacionamento com Deus, e você vai ouvir de pessoas próximas, amigos da escola, colegas do dia a dia, palavras que você fala, não é possível que ele está falando isso para mim, não fica com raiva dele não. Mas você tem que falar assim, em nome de Jesus eu vou continuar. Não é assim não. Não é isso que Deus fala na palavra de Deus, não. Você tem que combater também. Não seja grosseiro, não ofenda, mas se posicione. Por quê? Porque está sendo usado para te desanimar, usado para te abalar. Ah, mas você está servindo ao Senhor e parece que nada está acontecendo. Meus irmãos, o inimigo utiliza de várias artimanhas contra a sua família.
várias, contra a nossa casa. Ele vem como uma aparência, mas quando ele se revela, ele é destruidor. Uma outra artimanha, capítulo 4, verso 12 e verso 13. Observe comigo. Seja do conhecimento do rei, que os judeus, esse povo pobre, você acha que a questão era só essa? Não. Eles saíram daí. Aqui, aqueles que estavam conspirando contra o povo de Israel, mandou uma carta lá para o rei assírio, e disse assim: esse povo que está aqui, vieram daí, eles estão agora aqui em Jerusalém, eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde, mas fazia 70 anos que nem tinha cidade. Olha que velocidade para tentar contra o povo de Deus. Olha o que diz o texto: estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Naquela hora, você pode notar que o inimigo, ele cria de tudo, inclusive falsas acusações. Olha o que ele vai dizer, capítulo 4, verso, agora é o 13. Saiba ainda, rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, olha só, eles não pagarão pedágio, eles não pagarão os direitos, os impostos, assim eles causarão prejuízos para o rei. Esse povo é um povo caloteiro, esse povo é um povo rebelde, esse povo é um povo estranho, rei. Não deixe eles reconstruir os muros e muito menos o templo. Olha que coisa estranha, que velocidade, que ferocidade contra o povo de Deus. E aqui nós vemos o quê? Fortes acusações. Então, uma terceira artimanha, acusação, criando falsas acusações. Desde quando o povo de Israel não pagou tributo? Até lá para os romanos eles pagavam, meio contrariado, mas pagavam. O povo de Israel foi acusado de maneira falsa. E qual é a questão? A questão é o que o adversário está tramando contra esse povo de Deus. Assim também nós vivemos, meus irmãos. Vocês já perceberam como a gente tem vivido nos nossos dias? Existe um tanto de acusação para nós, os crentes. Um monte. Estão nos acusando que nós somos aqueles que apoiam o casamento só de gente heterossexual. Hétero, né? Menino e menina. Estão nos acusando que nós somos aqueles que apoiam e nos chamam de retrógrados, porque nós apoiamos o sexo após o casamento. Mas vocês são retrógrados demais. A sociedade não avança se não tiver uma liberdade sexual. Nós somos acusados de antiquadros, porque nós não apoiamos o aborto. Lógico que não. Nós somos pró-vida. E nós somos acusados, não, dessa maneira a sociedade não pode desenvolver, nós precisamos de um avanço. Nós somos acusados de um povo estranho, que disciplina os filhos, independente da idade. Isso aqui eu aprendi, não tem filho ainda não. Cadê a mamãe? Vou fazer uma pergunta indiscreta. O Marcos Vinícius com essa cara de rebelde que ele tem, quer ver? Quem já apanhou num banheiro de igreja como menino? Ninguém aqui, tá vendo? Você já apanhou? É que vocês não conhecem o Rogério Góes, eles só vêm de domingo que a pizzaria está aberta, tem que vir de domingo também. Pergunta uma hora, Rogério Góes, você já apanhou no banheiro de igreja? Irmão, já visitei vários. E eu louvo a Deus pela visitação naquele banheiro, foi uma unção santa lá. Menino de crente é disciplinado, não é nada de espancar, nada disso. É chamar, tinha um ditado, não sei se nem se é feio, chamar na chincha. Ter uma conversa no pé do ouvido. Sabe por quê? A sociedade nos acusa de gente que está fora do padrão social. E o que eu mais lido lá com 16 não, estou lidando esse ano, misericórdia, 6º ano, 12, 13 anos, são meninos sem limite, sem limites.
E nós somos os acusados, sabe por quê? Porque a questão não é o casamento, não é a sexualidade, não é a educação dos filhos. A questão é que se eles corromper o povo de Deus, nós deixaremos de servir a Deus do jeito que Deus deseja. Há uma trama por detrás de tudo isso, há uma trama para impedir que o culto aqui seja um culto sincero, cheio de clamor, de perdão, de misericórdia e jamais aceitando o pecado como normal. É esse chamado que Deus traz sobre as nossas vidas. A nossa relação é uma realidade, meus irmãos, de uma grande batalha travada. Nós vivemos uma terrível batalha travada, mas existe um detalhe: nós estamos avançando, e quando o inimigo, ele é astuto, ele já previu, esse templo construído, sabe quem vai aparecer dentro desse templo? Sabe quem que vai aparecer dentro desse templo aí? O próprio Deus vai ser apresentado nesse templo aí, ele vai pregar nesse templo aí, ele vai ser aquele que lá na frente vai destruir os nossos planos. Ele já estava tramando. A nossa realidade, irmã, meu irmão, eu quero desafiá-lo, nós juntos, você não pode ficar com a guarda baixa. A sua família, o seu casamento é uma batalha para que você não prospere, para que você não continue junto, para que a sua família seja desunida, para que você se perca aí fora dos padrões que Deus tem para nós. É uma batalha. Um quarto aspecto, eu quero destacar agora algo interessante. Observe comigo o verso 13, salvo engano nós já até lemos. Olha só. Olha o que os adversários falaram. Se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, estamos perdidos. Assinado diabo. É implícito isso aí, ué. É implícito. Se eles conseguirem construir o templo de novo e cercar as muralhas, um povo que estava miseravelmente humilhado na Babilônia, um povo que foi levado com o nariz, com uma argola puxando eles, um povo que estava envergonhado porque não tinha nem mais nacionalidade, um povo que não tinha mais cidade, não tinha templo. De quem é essa proposta de continuidade e destruição? Só pode ser do nosso inimigo, só pode ser dele. Aí ele está lá travando contra. Miséria, vergonha, escravidão. Assim estava Israel, mas Deus começa a agir e o inimigo, desesperado, manda a carta para o rei, fala que eles são rebeldes, fala que eles são assim, que são assim, que são assim, que são assim. Inventa um monte de coisa, cria lorota. Meus irmãos, o inimigo sabe que existe um tempo muito especial, e eu creio na nossa cidade, no nosso país, eu creio. A nossa relação com os fins dos tempos é um pouco diferente. A gente sabe que vai piorar, mas sabemos que Deus pode nos usar no nosso tempo. Deus não chamou a gente para ficar com a guarda baixa, não. O fim dos tempos é assim mesmo. Nada disso. Enquanto nós estivermos aqui, igreja, nós, em nome de Cristo, avançaremos. O inimigo sabe disso. Aí ele põe pastor pilantra aí para dar escândalo. Ele põe irmão pilantra. Gente que usa o nome de crente para fazer negócio, para ganhar lucro. Só para tentar tirar o foco. E falar, não, eles são tudo assim, são tudo desse jeito. Mas o medo do inimigo é que se o povo de Deus se unir e clamar ao Senhor, e mais, rejeitar aquele que tem aparência, mas não tem vida. Porque esse padrão é proposto, viu? Esse padrão chega até aqui. Não, eu faço isso. Não, o que importa é você andar com Deus. O resto, os dons, talentos, outras coisas, vão acrescentar. O que manda é você andar com Deus. Como é que você tem caminhado com Deus? Não abrir mão da caminhada com Deus. Porque sabe uma coisa, meus irmãos? A igreja lá do século 17, 18, os puritanos, custava receber alguém como membro.
Custava. Eles faziam uma avaliação, Marcos. O que jantou ontem? O que comeu anteontem? Você pagou as contas? Você fez isso? Se fosse fazer isso, nós estávamos perdidos. Mas é triste. É triste isso. Eu fui vender a mesa aqui, por sinal, essa mesa grande que não estamos oferecendo, R$350, né, Paulo? Vai. A gente precisa de uma menor, é por isso. Vou dar uma palavra aqui. Aí eu fui fazer um negócio com um crente. Mandou no LX assim, Luciano. Quero ficar com a mesa. Que bom, a gente está desfazendo a mesa que a gente precisa de uma menor muito grande. Você pode vir amanhã, quarta-feira, para pegar? Não posso, tem o culto. Eu falei, que bênção. Quero um crente desse na minha igreja. Não vem pegar o negócio porque vai para o culto. Que bênção, na quarta-feira. Então tá. Não, quinta-feira você pode. Não, aí eu falei, não, eu tenho escola de líderes aí na quinta, não posso. Na sexta você pode? Eu falei, não, tenho curso na igreja. Eu falei, mas que isso, é? Aí já comecei a querer pegar o endereço dele, pescar no aquário. Eu falei, irmão, você não quer vir para cá, não? Crente bom esse aí. Aí quando ele marcou na sexta, faltando um pouco aí, ele avisou, não vai dar para ir e tal, aconteceu um negócio. Eu falei assim, tá bom. Aí passado mais um dia, ele falou, mas terça-feira, vamos marcar terça-feira? Vamos, terça-feira nós vamos. Que horas? 7 da noite. Beleza, marcado. Na segunda, tá tudo certo. Quando chegou na segunda-feira, 7 da noite, nada, 7h15, nada, 7h20, ninguém me chama. Eu vou ficar até que hora aqui plantado? Você vai vir? Não vai dar. Não vai dar, não. Pensei aqui uns negócios aqui, não vou ficar, não, você me desculpa aí e tal. Eu falei, mas que crente. A gente tem que tomar cuidado. Se a gente fala uma coisa, a gente cumpre. A gente vive um tempo onde a gente nada, fala uma coisa, desfaz daquilo, tanto faz, descarta o que falou, as pessoas. Não podemos ser assim, não. O testemunho faz muita diferença. O nosso comprometimento com a verdade. Eu fiquei com a imagem que é um mentiroso. Não conheço, mas a imagem que deixou foi essa. E nós temos que ter zelo pela nossa imagem. Nós somos pecadores, mas nós precisamos nos posicionar na palavra de Deus e falar, Senhor, eu luto dia e noite para ser testemunho para a tua glória. Testemunho em caminhada de santidade. Irmãos, se essa igreja não crescer, porque nós estamos orando aqui, não tem como não crescer. Vai chegar uns 4 ali, 10 ali. Mas tem uma coisa, se vai ser 100 membros, 200 eu não sei. Mas uma igreja santa, nós precisamos orar que seja. Sabe o que é igreja santa? Não é que não peca não, Stephanie. É que tem dor quando peca contra o Senhor. Tem quebrantamento no coração. O marido fala assim, eu fui grosseiro. Me perdoa, esposa. Nós vivemos essa semana aí pesada. Um casal me falou isso, pastor, tivemos que sentar tudo, mas paramos, oramos e acertamos. Eu falei, louvado seja Deus, é assim que crente resolve as questões. Irmãos, termino com esse último aspecto. O inimigo sabe que nós estamos avançando. Sabe quantas pessoas nós temos no Brasil que chama evangélico? Mais de 40. Diz que em 2021, nós seremos a maioria, 2031, a maioria de evangélicos nesse país. O pastor Jeremias disse, e se ele disse, eu também quero. Ele falou assim, eu quero a parte do bolo dos eleitos nessa turma aí, em nome de Jesus. Aqui a semear, divino, a semear aqui tem que pegar a parte do bolo, porque tem um centro ali atrás, tem outros ali, lá em Frutal, vocês viram o que aconteceu? Foi fazer lá, nem sei se tem nada de, como chama, aqueles nomes pesados, magia negra, eu também acho que não é. Deu errado lá a questão espiritual lá. Acabou falecendo a menina. Sabe por quê? Porque estão algemados na ilusão do maligno, estão algemados na miséria, estão algemados sem discernimento do evangelho, e quando a igreja avança, o inimigo fica desesperado, coloca escândalo, é política, é todo tipo de coisa, porque ele sabe que está perdendo terreno, e a igreja está avançando. Eu não sei de vocês, mas eu falei aqui mais cedo e estou admirado. Uma pessoa que chama na ficha e diz assim, eu quero libertação. Não sei para quem que ela colocou.
Eu só sei que ela procurou aqui a igreja. Nós somos o povo que Deus chamou para proclamar a liberdade. Nós somos aqueles que foram enviados a proclamar Jesus, que só Ele pode dar liberdade. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Mas eu pergunto, em que você está preso? Essa é a pergunta para terminar nesta noite. Em que você está preso? Há um chamado, meus irmãos. Há um chamado para você levantar do seu lugar e falar assim: eu sou um servo de Deus, eu sou um sacerdote da minha família. Eu não apenas tenho uma função na igreja, eu não sou apenas um presbítero, diácono, eu venho à igreja, eu sou um servo de Deus e eu quero batalhar com os valores de Deus na minha casa. Abra mão de alguma coisa. Eu tenho falado e vou repetir. Nós temos um grande desafio, vou trazer isso para toda a igreja, não só para os líderes, mas nós queremos líderes assim. Líderes que tenham testemunho. Não deixe o diabo, Satanás, esse mundo, minar o seu testemunho. Sabe como que ele faz isso? Ele coloca alguma coisa na sua semana, para você não pegar a Bíblia. Aí você não tem força de dar testemunho nem na sua casa, porque o seu filho vê que você não pega nem a Bíblia. Como é que você vai ter força para testemunhar Cristo? Ele quer roubar o seu testemunho, colocando você na roda dos amigos na escola, no trabalho, e colocando aqueles assuntos ruins, e você fazendo parte daquilo, e nem discernindo. Como é que você vai ter testemunho? Como é que você vai ter força para dizer assim, isso aí não agrada a Deus não? Como é que você vai ter força? Ele tenta minar o seu testemunho. Ele tenta minar o seu tempo. Você tem tempo para tudo, menos para vir à casa de Deus. Menos para fazer o culto devocional. Irmãos, faz devocional com seus filhos. Tempo nunca vai ter, você tem que fazer ter. O tempo de servir ao Senhor, você vai ter que encontrá-lo. Nem que tiver que ficar 6 dias na roça e no sábado à tarde vir embora. Em nome de Jesus, amém. Você precisa encontrar no reino o seu talento. Tem gente que está servindo ao Senhor e está sempre, de certa forma, com os braços cruzados. Se você está chegando, eu louvo a Deus pela sua vida, mas aqui é um lugar de trabalho, que você possa ser a pessoa que fala, Senhor, eu tenho tanta habilidade com isso, eu quero servir no reino, através dos meus talentos, tenho facilidade com isso, sou um bom enfermeiro, uma boa administradora, eu quero ser bênção no meu local de trabalho, mas também quero ser bênção no reino, aqui na igreja, onde estiver. Meu talento é do Senhor. O meu talento não é para ter somente recursos capitais, dinheiro. O meu talento é para a tua glória. E eu termino dizendo, você precisa também. Então vamos lá, vamos repetir comigo? Para vocês aprenderem. Testemunho, mas que fraco. Testemunho, talento, tempo e tesouro. Você pede assim a Deus, Deus, o Senhor é o provedor da minha vida. Não é a minha capacitação, o meu concurso, o Senhor que provê tudo na minha vida. Que eu tenha um coração generoso, pronto em abençoar. E começa abençoando os lá da rua. Abençoa alguém lá na rua. Paga o almoço para alguém lá que está precisando. Ajuda alguém, socorre alguém. Doa a blusa que está parada. Pede a Deus um coração generoso e faz a mesma coisa no reino. Fala assim, eu quero ter um coração generoso, o Senhor me deu muito. Tudo que eu recebo é graça do Senhor. Eu quero ser espontaneamente generoso no teu reino, na tua casa. Meus irmãos, nós somos muitas vezes minados pelo inimigo, porque ele tenta de todas as maneiras roubar esses 4 aspectos da nossa caminhada como servos. Como é que o povo de Deus aqui foi enfrentado? Pare de trabalhar, pare de enfrentar esse mundo. Nós não podemos, sabe por quê? A palavra do Senhor Jesus, ela é maravilhosa. Ela disse assim para Pedro, esse Pedro às vezes rebelde, esse Pedro às vezes até displicente. Deus falou assim para Pedro, Pedro, sobre o trabalho de vocês, a começar por você, Pedro, eu estabelecerei a minha igreja. E sabe no detalhe? Sobre esse trabalho, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Nós estamos trabalhando para um reino que a vitória é ganha. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. É que se nós não fizermos, a Lagoinha vai fazer, viu? Se nós não fizermos aqui, a Assembleia, não sei onde que tem aí, vai fazer. Não, aqui tem um povo de Deus também, e nós queremos abençoar os nossos amigos, as pessoas que estão próximas de nós, levar o Evangelho de Cristo. Amém? Fique em pé. Eu quero convidar a equipe